Imagina um mundo onde o dinheiro que você confia, a moeda que move a economia global, está à beira do colapso. E não é qualquer dinheiro, mas sim o dólar americano, a espinha dorsal do comércio internacional por mais de 80 anos. E se eu te disser que a história tem um padrão assustador, um ciclo que destruiu todas as moedas da reserva global antes dela? Não são algumas, não é a maioria, mas todas elas. Do real português ao florim holandês, da libra britânica até ao momento, potencialmente, o dólar. Cada uma delas caiu em um colapso previsível em 7 estágios. E agora, no ano de 2025, o dólar está oscilando no estágio 5 deste ciclo mortal. Isto não é um palpite ou uma teoria maluca, é um padrão enraizado em 6 séculos de história, sustentado por matemática fria e dura. Fique comigo porque eu vou guiar por este ciclo, mostrar onde estamos e revelar o que pode estar para vir. Isto não é só sobre economia, é sobre o seu futuro, as suas economias e o mundo como o conhecemos. Antes de mergulharmos nos 7 estágios, vamos esclarecer o que realmente é uma moeda de reserva. Não é apenas uma moeda forte ou uma moeda popular. É o dinheiro que outros países guardam nos seus bancos centrais como uma rede de segurança. É a moeda usada para precificar coisas como o petróleo e o ouro no mercado global. É o dinheiro em torno do qual o comércio internacional gira. Quando a sua moeda é reserva mundial, todos precisam dela. Para comprar petróleo, eles precisam dessa moeda. Para equilibrar o comércio, eles precisam dessa moeda. Para manter investimentos seguros, eles precisam dos seus títulos. Isso dá à nação dessa moeda da reserva uma vantagem incrível, muitas vezes chamada de privilégio exorbitante. Você pode imprimir dinheiro e pode usá-lo para comprar coisas reais de outros países. Enquanto outros têm que trabalhar duro para ganhar a sua própria moeda, você pode ter enormes déficits comerciais porque todos querem guardar a sua moeda como reserva. Você pode pegar empréstimos a taxas super baixas porque o mundo deseja os seus títulos. É como ter um superpoder económico. Impérios lutam com unhas e dentes para conseguir este status, mas quando o perdem, desmoronam. Vamos ver como é que isso se desenrolou ao longo dos séculos e onde é que o dólar se encaixa nisto tudo. O ciclo começa com o estágio 1. Domínio militar e controle das rotas comerciais. Toda a moeda de reserva começa da mesma forma, com uma nação tão poderosa que controla os caminhos-chave do comércio global. Não é apenas sobre ter um enorme exército, é sobre possuir as estradas, ou neste caso, os mares pelos quais as mercadorias viajam. Lá nos anos 1450, Portugal mudou o jogo. Eles descobriram como navegar em alto mar, enquanto os outros andavam pelas costas. Em 1488, eles contornaram o Cabo da Boa Esperança, abrindo uma rota marítima direta para a Ásia e cortando as rotas terrestres controladas pelos otomanos. Eles sustentaram isto com poder militar. Navios de guerra portugueses dominavam o Oceano Índico, o Mar Sul da China e o Atlântico. Eles construíram fortes armados em pontos-chave como Goa, Malaca, Macau e Moçambique, e pense nisto como os postos de controle militares onde os seus canhões decidiam quem comercializava e sobre quais regras. Quer especiarias das Molucas? Você lida com Portugal. Quer comercializar com a Índia? Você precisa da permissão deles. Eles cobravam taxas, aplicavam impostos e afundavam navios que não seguiam as regras portuguesas. Este controle fez do real português a moeda que todos precisavam. Comerciantes da Europa à Ásia tinham que ter reais para negociar nas águas portuguesas. Não era sobre o ouro que respaldava a moeda, era sobre o poder de fogo que a sustentava. Os holandeses seguiram o exemplo nos anos 1600. A Companhia das Índias Orientais deles não era apenas um negócio, era uma força militar com a sua própria marinha e exército.
No auge, tinha 40 navios de guerra e 20 mil soldados. Eles tomaram postos portugueses, controlaram as ilhas das especiarias e fizeram de Amsterdão o centro do comércio mundial. Navios holandeses dominavam o Báltico, o Atlântico e o Oceano Índico. Quer comercializar? Você precisa de florins, a moeda dos mestres dos mares. Depois veio a Grã-Bretanha nos anos 1800, aperfeiçoando esse modelo. A sua marinha real era incomparável, com mais navios de guerra do que os próximos 5 países juntos. Eles controlavam todos os pontos vitais do comércio: o Canal de Suez, Gibraltar, Singapura, Estreito de Malaca. A libra britânica tornou-se a moeda global porque o seu poder naval tornava o comércio impossível sem ela. Mas após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram. A Marinha Americana domina todos os oceanos com 11 grupos de porta-aviões, mais do que o resto do mundo combinado. Eles possuem bases perto de todos os pontos-chave de estrangulamento comercial, de Hormuz ao Panamá. Isto não é apenas sobre proteger a América, é sobre controlar o comércio global. O dólar alcançou esse domínio em 1945 e ainda o mantém hoje. Assim, o estágio 1 está concluído. Agora vem o estágio 2, enormes superávites comerciais e acumulação de riqueza global. Uma vez que você controla as rotas comerciais, o dinheiro começa a entrar. Não por roubo, mas por negociar nos seus próprios termos. Nos anos 1500, Portugal teve enormes superávites comerciais. Eles compravam especiarias, seda e porcelana da Ásia com ouro e prata, mas vendiam bens europeus, armas e até escravos com lucros enormes. Os seus navios voltavam carregados de bens asiáticos que vendiam por 10 vezes o que pagaram. Esta riqueza transformou Lisboa em uma das cidades mais ricas da Europa. A renda comercial do rei português era tão grande que eles mal taxavam o seu próprio povo para financiar o governo. Os holandeses fizeram isso ainda melhor nos anos 1600. Amsterdã tornou-se o armazém do mundo, lidando com bens da Ásia, das Américas e da África. Eles compravam barato num lugar, vendiam caro em outro e embolsavam a diferença. O seu superávit comercial construiu uma riqueza insana. Os canais de Amsterdão eram cercados por mansões e os seus comerciantes eram mais ricos que muitos reis. A Grã-Bretanha, nos anos 1800, teve o maior superávit comercial de todos os tempos naquela época. Eles exportavam têxteis, aço, máquinas e navios, enquanto importavam matérias-primas como algodão e chás a preços que eles escolhiam, ditavam. Isto fez da Grã-Bretanha a nação mais rica da Terra, com Londres movimentando mais dinheiro do que toda a Europa combinada. Os Estados Unidos viram o superávit mais dramático de 1945 a 1970. Após a Segunda Guerra Mundial, a América era a única grande potência com fábricas ainda de pé, enquanto a Europa e a Ásia se estavam reconstruindo. Os Estados Unidos exportavam máquinas, carros, aço e bens do dia-a-dia, enchendo bancos estrangeiros de dólares. As suas reservas de ouro dispararam. Fort Knox tinha mais de 20 mil toneladas métricas de ouro nos anos 1950, mais do que todo o resto do mundo combinado. O estágio 2 é sobre acumular riqueza global por meio de comércio favorável. O dólar conseguiu isso de 1945 a 1970. Mas aqui está o problema. Esse estágio não dura. Eventualmente, a nação da moeda da reserva para de produzir coisas e começa a comprar coisas. Os superávites viram déficits, levando-os assim ao estágio 3. O estágio 3 é o reconhecimento formal de status de moeda de reserva, o pico do poder. É quando todo mundo concorda em usar a sua moeda como padrão global. Para Portugal, isto aconteceu no início dos anos 1500, comerciantes europeus e asiáticos aceitaram o real como a moeda de referência para o comércio, com tratados escritos em reais. O florim holandês conseguiu esse status em meados dos anos 1600, usado em contratos internacionais e até pela Companhia Britânica das Índias Orientais, porque os mercados de Amsterdão eram os mais confiáveis.
Para a Grã-Bretanha, isso veio em 1815, após as guerras napoleónicas no Congresso de Viena. Assim, a libra esterlina foi nomeada o padrão global com comércio e empréstimos vinculados a ela. O padrão ouro que todos seguiam era basicamente um padrão de libra com as regras britânicas. Para os Estados Unidos, isto aconteceu em 1944, em Bretton Woods. 44 nações concordaram em usar o dólar, a reserva mundial, atrelando outras moedas a ele e o dólar ao ouro a 35 dólares por onça. Eles criaram assim o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial para gerenciar todo este sistema. Mas aqui está o lado sombrio do estágio 3. É o ponto alto. E planta as sementes da queda. Uma vez que você é a reserva, o mundo quer o seu dinheiro mais do que os seus bens. Você para de produzir e começa a importar. Superávites viram déficits e esses déficits persistem. Isto é chamado do dilema de Triffin, nomeado em homenagem ao economista que o identificou em 1970. Para fornecer ao mundo os dólares para comércio e reservas, os Estados Unidos têm que ter déficits, enviando dólares para o exterior. Mas déficits intermináveis enfraquecem a moeda. Você não pode ser a reserva e manter um forte equilíbrio comercial. É impossível. Então, após o estágio 3, começa a descida para o estágio 4. O estágio 4 é o gasto deficitário e viver além das suas possibilidades. É o ponto de virada. É aqui que a nação de reserva para de criar riqueza e começa a consumi-la. Portugal chegou a isso em meados dos anos 1500, o seu superávit comercial desapareceu e eles importavam tudo. Grãos da Sicília, testes de Flandres, bens de toda a Europa. Eles pagavam com ouro e prata do Brasil e da África, mas não estavam criando nova riqueza. Estavam queimando as economias antigas. O rei gastava em palácios e no exército, ignorando o problema porque o ouro continuava chegando. Mas esse ouro não era infinito e eles não construíram nada duradouro com ele. Assim, os holandeses nos anos 1700 fizeram também o mesmo. Após um século de superávites, tornaram-se importadores líquidos. A riqueza de Amsterdã tornou a vida fácil. Porque trabalhar quando você pode viver de ganhos passados? Eles mudaram do comércio para emprestar dinheiro à Europa, ganhando uma renda passiva em vez de a produzir. A Grã-Bretanha, em 1900, também tinham déficits, importando alimentos e bens enquanto pagava com retornos do investimento no exterior. As suas fábricas, antes líderes mundiais, ficavam atrás da América e da Alemanha. Os Estados Unidos entraram no estágio 4 em 1971, quando o seu superávit comercial virou um permanente para déficit. Nos anos 2000, o déficit atingiu impressionantes 800 bilhões de dólares por ano. Os Estados Unidos importam muito mais do que exportam. Roupas, eletrónicos, carros, o que você imaginar. E como é que eles pagam isso? Imprimindo dólares e trocando-os por coisas reais. Um truque que só funciona porque o dólar é a reserva. Isto é viver além das possibilidades e ao mesmo caminho que toda a moeda de reserva anterior tomou antes de colapsar. Agora chegamos ao estágio 5, desvalorização da moeda e impressão de dinheiro, que é a medida desesperada. Quando os déficits saem de controle e os empréstimos não são suficientes, você enfraquece a sua moeda imprimindo mais dela. Portugal fez isso nos anos 1550, reduzindo a prata em suas moedas e emitindo mais do que podiam respaldar. Os preços dispararam e os comerciantes começaram a rejeitar reais ou a exigir mais deles. Nos anos 1570, o real estava perdendo confiança globalmente. Os holandeses, nos anos 1700, imprimiram florins para financiar guerras e colónias quando os empréstimos ficaram caros demais. O valor do florim caiu e nos anos 1780 não era mais a principal escolha para o comércio. A Grã-Bretanha imprimiu libras durante as duas guerras mundiais, abandonando o padrão ouro temporariamente na Primeira Guerra Mundial e permanentemente após a Segunda Grande Guerra.
Desvalorizações repetidas, como em 1949 e 1977, destruíram a confiança e nos anos 1970 a Libra era apenas uma moeda local. Os Estados Unidos entraram no estágio 5 em 2008. Durante a crise financeira, o Federal Reserve imprimiu 3 trilhões e meio de dólares de 2008 a 2014 por meio de flexibilização quantitativa. Depois, durante o Covid, imprimiram outros 7 trilhões de 2020 a 2022. Isto é desvalorização em uma forma moderna, inundando o sistema com novo dinheiro e assim reduzindo o poder de compra do dólar. Diferente das moedas passadas, a escala do dólar é global. Enquanto os Estados Unidos imprimem, a inflação se espalha pelo mundo. É aqui que a confiança começa a rachar, preparando o terreno para o estágio 6. O estágio 6 é a perda de confiança e a busca por alternativas. É o ponto de ruptura. É quando o mundo procura outras opções. Para Portugal, nos anos 1570 e 80, os comerciantes queriam prata espanhola ou ducados venezianos em vez de reais. Em 1580, quando a Espanha assumiu Portugal, o real já estava morto como reserva. O florim holandês perdeu confiança ao longo dos anos 1700, com a Europa mudando regras para outros lugares, e nos anos 1780 Londres ultrapassou Amsterdã como centro financeiro. A libra britânica desabou após a Segunda Guerra Mundial, com uma desvalorização de 30% em 1949, destruindo o valor para os detentores. Em 1970, a participação da Libra nas reservas globais caiu de mais de 70% para menos de 20%. O dólar está mostrando sinais do estágio 6 agora. China e Rússia começaram a reduzir reservas de dólar nos anos 2010, comprando milhares de toneladas métricas de ouro em vez disso. As reservas de ouro da China mais que dobraram desde 2008 e a Rússia se desfez de quase todas as suas participações em títulos do Tesouro dos Estados Unidos após as sanções de 2014. As nações do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão falando sobre um sistema comercial sem o dólar, até mesmo flutuando a ideia de uma moeda BRICS. A Arábia Saudita, que precificava o petróleo em dólares desde 1974, começou a aceitar o yuan chinês para vendas de petróleo à China em 2023. A participação do dólar nas reservas globais caiu de 72% em 2000 para 58% em 2024, uma mudança de trilhões. Até nações menores como a Tailândia e Malásia estão liquidando comércio nas suas moedas locais. Isso é o início do estágio 6, o mundo procurando alternativas, não por despeito, mas porque vê o padrão, déficits, impressão e valor em declínio. Finalmente vem o estágio 7, substituição e colapso. É o fim. É quando uma moeda nova assume, não por decreto, mas porque o mercado a escolhe. O real português deu lugar aos pesos de prata espanhóis no finais dos anos 1500, graças às enormes minas de prata da Espanha nas Américas. O florim holandês foi substituído pela libra britânica no final dos anos 1700 até o início dos anos 1800, à medida que o poder industrial e naval da Grã-Bretanha dominava. A libra foi superada pelo dólar de 1945 e 1970, consolidado em Bretton Woods, já que os Estados Unidos detinham a maior parte do ouro e do poder industrial do mundo. Mas o que substitui o dólar? Ainda não sabemos, porque ainda não estamos no estágio 7. A China tem produção, mas falta controle militar das rotas comerciais e uma moeda livremente utilizável. O euro é o segundo em reservas, mas enfrenta problemas internos da Europa. O ouro está ganhando apelo e os bancos centrais estão comprando mais do que desde os anos 1970, mas não consegue lidar com a escala do comércio global. Alguns pensam que uma cesta de moedas ou uma opção digital pode surgir, mas não há um sucessor claro. A história sugere que uma mudança confusa para várias moedas regionais
pode acontecer com o dólar, o euro e o iene dividindo esta influência. Isto seria instável, turbulento e doloroso. Por que é que isso importa para você? Porque quando as moedas da reserva caem, as pessoas comuns sofrem. O colapso de Portugal nos anos 1500 esmagou comerciantes que detinham reais. A queda dos holandeses nos anos 1700 atingiu duramente a classe média de Amsterdã. O declínio pós-guerra da Grã-Bretanha empobreceu uma geração à medida que a libra se desvalorizava. Para os Estados Unidos, desde 2020, o dólar perdeu cerca de 25% do seu poder de compra para a inflação. As suas economias, salário e aposentadoria valem menos. Se o padrão se mantiver, a próxima década pode trazer mais inflação e uma queda mais acentuada. Uma crise cambial no estágio 7 pode reduzir o valor do dólar pela metade em poucos meses, como aconteceu com a libra em 1949. Então, o que é que você pode fazer? Primeiro, saiba que apenas dólares é arriscado. Não os abandone completamente se você está nos Estados Unidos, você precisa dele para viver, mas diversifique em ativos como criptomoedas, por exemplo, ou até imóveis para manter valor independentemente da moeda. Segundo, fique atento aos sinais do estágio 6, queda nas reservas do dólar, acordos comerciais em outras moedas ou preço do ouro disparando, como está acontecendo agora. Terceiro, lembre-se que isto não é político, é matemática. Os Estados Unidos estão seguindo o mesmo caminho que moedas passadas com déficits e impressão. A história mostra que as moedas da reserva duram cerca de 80 anos a 110 anos. O dólar, com 81 anos desde 1944, se encaixa neste cronograma, mostrando todos os sintomas de estágio avançado. Mas aqui está o que é único desta vez. E não estou dizendo que desta vez é diferente. Colapsos passados foram regionais. A queda de Portugal prejudicou o seu império. O colapso do florim atingiu o norte da Europa. O declínio da libra atingiu a Grã-Bretanha e os seus aliados. Mas o dólar está em todos os lugares, em todas as economias, em todos os bancos, em todos os acordos comerciais. Um colapso do dólar abalaria o planeta inteiro. Com mais de 70 trilhões de dólares em dívida global denominada em dólar, uma queda poderia desencadear inadimplências em todo o mundo. Mercados emergentes, corporações, até nações ricas que detêm dólares enfrentariam caos. Isto não é apenas uma mudança de moeda, é um reset financeiro global e resets nunca são fáceis. Eles são confusos e destrutivos. Não estou dizendo que o dólar morra amanhã ou que os Estados Unidos irão ter um colapso completo. Estou dizendo que o padrão de 7 estágios existe e está comprovado por 4 moedas passadas. E o dólar está no estágio 5, avançando para o estágio 6. A história sugere que o estágio 7, que é a substituição, pode chegar em 10 a 20 anos. Talvez antes, se as coisas acelerarem. Talvez depois, se os Estados Unidos desafiarem as probabilidades. Mas desafiar as probabilidades significa reverter déficits e impressão, o que é politicamente difícil, se não impossível. As pessoas votam por facilidade, não por sacrifício. Então o ciclo provavelmente irá continuar. As pessoas inteligentes se preparam agora, diversificando riqueza, mantendo ativos reais e observando os sinais. Quando o estágio 7 chegar, elas não ficarão presas a uma moeda em colapso, terão um valor que dura. Esse padrão não é um segredo ou uma conspiração, é história repetindo-se por 6 séculos. A questão é, você irá ver isso chegando ou só perceberá quando for tarde demais? Se isso mudar a forma como você vê o dólar e o futuro, você está começando a ver o ciclo. Isto aconteceu 4 vezes e está se desenrolando novamente. Então, fique ligado se quiser acompanhar o estágio 6 conforme ele se desenrola. Meu nome é Rui Ludovino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias. Amanhã voltarei para mais um vídeo e até lá tenham o resto do dia fantástico. Tchau, tchau.